aqui a gravação, daí a gente já começa. Então tá. Boa noite, então, pessoal, né? Só ajeitando aqui a minha câmera. E eu queria saber se tá tudo bem com vocês. Todo mundo tranquilo aí? Boa noite. Tudo certo, professor? Tudo? Tudo certo. Uhum. Eu tenho um cunhado que foi diagnosticado com dengue. A dengue tá forte aqui em Joinville, gente. Tá, é verdade. Aqui no Jarivatuba, Tá bem. Do Boa Vista ali do começo, mas também é a mesma coisa. Ele disse que Verdade. sintomas. A tia da menina que trabalha comigo também foi diagnosticada também. Também, olha só. Meu pai teve semana retrasada. Ó, não, o negócio tá bem complicado mesmo. Mas vamos ver, né? Tudo junto e ao mesmo tempo, né? Tem que enfrentar isso tudo. Lá no AVA, então, eu vou botar aqui para começar a apresentar para vocês, né? O que a gente vai aprender hoje, que hoje é um assunto novo, mas um monte de coisa que a gente já aprendeu até agora, ele só muda algumas coisas, que é outro tipo de perícia, tá? Não é perícia na área só de contratos de financiamento, mas é perícia na área de financiamento habitacional, tá? Então, eu vou colocar aqui para apresentar minha tela para vocês. E mesma coisa, né? Sempre que vocês tiverem uma dúvida, alguma coisa, chama no chat, que agora eu escuto ali, às vezes, né? Eu escuto vocês falando ali. E também só me chamar no áudio também, que eu já olho ali, ok? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. O arquivo que eu vou mostrar para vocês agora é esse arquivo aqui, ó, aula 6, tá lá em materiais, né, nessa disciplina, Sistema Financeiro de Habitação, dia 13 de 4 de 2020. Tá? Então, se vocês quiserem pegar esse arquivo, e eu vou abrir ele aqui, ó, tá? Então, quando todo mundo estiver pronto para começar, eu vou olhar lá no chat agora para ver como é que, no chat, isso, do Meet, para ver como é que vocês vão dizer se está ok ou não, se eu já posso começar, tá bom? Vocês viram que o governo foi até o dia 31, né? Sem aulas, então a gente ainda vai ficar um bom tempinho assim ainda, gente. Não temos muita saída. Ficou bem complicado mesmo. Mas vou fazer o quê, né? A gente não tem muita ingerência sobre isso. Quase um semestre inteiro, é verdade. Porque a gente teve o quê? 2 aulas, né? 2 semanas de aula, eu acho. E o TCC, a gente, geralmente, na FCJ, o TCC é só no segundo semestre mesmo, né? Só o começar antes é que poderia. Daí, quem quiser começar antes, eu até tenho uma dupla ali que já abriu um grupo no WhatsApp, a gente já começou a conversar. Então, se vocês quiserem, pode abrir e me incluir ali quem eu falei que você vou orientar, tá? Daí, para ir já conversando, se vocês quiserem, daí. Eu já vou dizendo o que fazer. Mas para FCJ mesmo, o início dessa disciplina é só no semestre que vem, daí. Tá bom? Uma coisa entrou no meu olho, tá me incomodando. E aí, então, eu já posso pegar lá, então, ó, o material e começar? Tá ok para vocês? Beleza. Quem quiser começar o TCC já e que for me orientando, pode me chamar lá no Whats, que daí eu já começo já a ajudar vocês, tá? Pelo menos a parte teórica, né? Já que não dá para se encontrar na parte que é mais legal, a parte da pesquisa, mas não dá para fazer agora. Pelo menos para definir assunto. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar hoje, então, perícia no sistema financeiro de habitação.
né? Quando a gente está falando de sistema financeiro de habitação, a gente está falando justamente do quê? Do projeto Minha Casa Minha Vida também. Mas é o dinheiro que nós pegamos emprestado, as pessoas físicas pegam dinheiro emprestado dos bancos por meio do incentivo governamental para poder o quê? Para poder adquirir seu primeira casa. Então, lembrando que o sistema financeiro de habitação, ele só é para as pessoas que não tenham nenhuma habitação, nenhuma moradia no seu nome, certo? E que ele serve justamente para quê? Para incentivar o que prega lá a Constituição de 88, dizendo que não tem que visar o lucro, mas sim tem que visar a possibilidade das pessoas terem moradia. Por isso que hoje a gente tem esse programa Minha Casa Minha Vida, gente. Por quê? Porque é uma premissa da Constituição Federal e da Lei 4.380 de 64, dizendo assim, ó, são direitos sociais, saúde, tal, e moradia, tá? Então, como a Constituição Federal diz que é direito das pessoas, o governo teria que dar esta, como é que a gente diz? Essa possibilidade, essa abertura para as pessoas terem moradia, principalmente aquelas que têm mais dificuldade, né, para isso. E daí, para isso, a ideia que as regras foram criadas na época é para que fossem juros mais baixos que os juros de mercado, ok? Hoje em dia tem muita gente que fala que, ao invés de Minha Casa Minha Vida, né, é Minha Casa Minha Dívida, ok? Que não deixa de ser pequena, né? Já que para a maioria das pessoas, adquirir sua primeira casa é o maior bem que a gente compra durante a vida, tá? Para a maioria das pessoas, ok? Então, na verdade, o que aconteceu desde que foi criada essa lei até agora? Então, eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem que desde que ela foi criada, ela foi mudada algumas vezes, e a maioria dos problemas que nós temos nessa área trata-se justamente do quê? De não cumprir a legislação por parte dos bancos. Os bancos acabaram usufruindo mais do que deveriam, né? E cobrando até juros exorbitantes. Então, aí é onde a gente tem vários processos na justiça, sabe? Para poder realmente rever alguns contratos que estavam incompatíveis justamente com a situação da legislação, ok? O que a legislação diz? A legislação, que na verdade, quando os juros é mais baixo, os recursos vêm do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o SBPE, tá? E do Fundo de Garantia. Então, o nosso fundo que é depositado lá, uma parte dele vai para financiar esses projetos de Minha Casa Minha Vida, principalmente aqueles feitos pela Caixa Econômica Federal, tá? Então, o governo usa o dinheiro do Fundo de Garantia para oferecer empréstimo para as pessoas, né? Esse empréstimo daí é pago para os bancos, ok? Os métodos de amortização do sistema financeiro, eles são saque, price e o Gauss, tá? Saque, price vocês conhecem, o Gauss a gente vai conhecer hoje, tá? Mas além de adquirir pelo sistema financeiro de habitação, que é o SFH, a pessoa também pode pegar pelo sistema hipotecário ou pelo sistema financeiro imobiliário. Mas aí não precisa daí nem ser primeira moradia, nada. Só que daí vocês vão pagar juros de mercado, né? As pessoas pagam juros comuns, ok? O benefício do SFH é justamente pagar juros mais baixos, ok? E é onde a gente tem as maiores controvérsias no judiciário. Pela legislação do Sistema Financeiro de Habitação, o máximo de juros efetivos que podem ser cobrados no ano é de 12% ao ano, tá? Não se pode cobrar mais que isso. Então, se alguém aí tem algum apartamento, né, algum geminado, alguma casa que foi adquirida como primeira casa e que seja pelo Sistema Financeiro de Habitação, pode olhar lá, tem que estar no máximo 12% ao ano. Não poderia ser maior que isso. Tá? E ele prevê também a correção monetária. O que é, na verdade, a correção monetária? É corrigir as parcelas a cada 12 meses para recuperar a inflação, né? Então, eu não sei se alguém aqui tem esse tipo de financiamento, queira me falar ali no chat, se já está mais de um ano e se já está acontecendo a correção monetária da sua inflação, da sua parcela, ou seja, a tua parcela corrigiu de acordo com a inflação. Eu vou botar ali no chat só para olhar se alguém queira falar alguma coisa.
Ninguém tem? Ou vocês estão tímidos de falar sobre isso? Uma coisa bem normal, gente. Só assim para a gente conseguir os bens. Não? Ninguém tem? Tô com preguiça, prof. Não? Vocês são tudo rico, né? Já consegue casa assim sem precisar de financiamento? Ah, a Milena tá na luta para conseguir. Diga. Aqui, a nossa casa aqui, que foi para construção, Uhum. foi feito pelo Minha Casa Minha Vida, mas eu não sei dizer se teve esse ajuste, porque eles têm o seguro, né, que a gente paga. Aham. E como meu pai ficou inválido, a Caixa não cobra mais. Entendi. Daí tem o seguro, que a gente vai falar de seguro. Aham. Que é o seguro por invalidez, é isso mesmo. A gente vai falar sobre isso em outra aula, não hoje, mas é. Mas o da Kathleen também tá. A Maria Paula ainda vai dar entrada. Então é até bom para quem está pensando isso, dar uma olhada, assim, aprender isso para verificar se realmente está sendo feito conforme a legislação, tá? Até para vocês terem certeza no dia a dia de vocês. Isso aqui é um assunto que é bom até para gente, né? Como pessoa, e não só para quem quer trabalhar em perícia, tá? Isso, uma coisa bem importante ali que a Evelyn falou é o quê? Que, na verdade, ele também não é só para aquisição, mas ele pode ser para reforma, né, e construção, ampliação de habitação, desde que seja aquela tua primeira moradia, ok? Os sistemas de amortização que nós temos, tá? Então, são a tabela Price, que vocês já conhecem, na verdade, a SACRE, que ela está em fora de uso, porque a SACRE, na verdade, foi criada pela Caixa Econômica Federal, foi feito para tentar melhorar e só piorou a vida dos mutuários, tá? Então, ela foi deixada em desuso já há alguns anos, então hoje em dia a gente não tem mais. Eu só coloquei ali para vocês saberem que ela existe mesmo. A SAC, que vocês sabem também qual é, né? E aqui que é a Gauss, que é retirada do anatocismo, que é uma novidade que a gente vai aprender hoje, o que é anatocismo. Mas vocês deixem esse anatocismo para frente, que depois eu já vou explicar, tá bom? E quando a gente fala de SFH, então, na perícia, o que a gente tem de maiores controvérsias são as taxas de juros, se são simples ou composta, anual ou mensal. Tem advogados que ficam dizendo que se é para ser justo, que fosse simples e não composta, tá? Porque a maioria, né, banco cobra juro composto. A forma de amortizar o do devedor, se é depois ou antes da correção monetária, né, da inflação. Geralmente, alguns bancos ficam um saldo elevado lá no final para te pagar, e nós sabemos que saque price tem que zerar no final, né? Você pagou a última parcela, tem que estar zerado. Não pode ficar saldo residual. E tem alguns bancos que cobram isso. Daí, o que as pessoas fazem? As pessoas entram na justiça para ver se está certo, ok? E até acontece da amortização negativa. O que é isso? Ao invés de, porque em toda parcela a gente sabe, não sei se vocês lembram, a gente paga uma parte juros e uma parte amortização da dívida. Acontece de alguns bancos fazerem umas fórmulas mirabolantes lá, em que a pessoa começa a pagar só juros e não amortiza nada, tá? E daí, aí é que entra o problema, tá? E que daí, realmente, a pessoa tem que entrar na justiça se o banco não conseguir resolver a situação, tá? A gente também tem o plano de equivalência salarial, que a legislação fala que no sistema financeiro de habitação, essa correção monetária que eu falei, que é o aumento, o reajuste das parcelas, ele deveria ser todo ano feito pelo salário da pessoa que fez o contrato, né, quem está adquirindo o imóvel, e não pelo IPC, que é o que a Caixa Econômica, por exemplo, usa hoje, tá? Tem que ser pelo salário da categoria profissional. Mas a Caixa não faz isso hoje porque é inviável descobrir o aumento de salário de cada uma das pessoas, né? Então, assim, há a ideia de que se você levar lá a sua convenção coletiva ou suas folhas de pagamento, eles deveriam fazer o reajuste pelo seu aumento e não pelo IPC, ok?
Mas, assim, vou dizer ainda que é bem difícil ir lá e conseguir isso de forma administrativa, né? Quando a gente fala de forma administrativa, a gente está falando ir na Caixa Econômica e tentar resolver lá com eles. Aí, quando não se consegue, a gente vai para o judiciário, tá? Então, algumas pessoas se sentem lesadas com essa situação e também pedem para mudar, tá? Então, eles sempre pedem para o perito, nessas situações de SFH, elaborar juros simples no contrato, né? Os juros compostos, quais são, calcular em 10, calcular com 12, porque muitas vezes, principalmente quando não é Caixa Econômica, esses 12 aqui às vezes são maiores, tá? Calcular as parcelas com atualização mensal e anual, né? Verificar o saldo devedor antes e depois das parcelas. Então, são várias situações. A gente vai aprender algumas, né? Porque a gente não tem tempo de aprender todas elas, tá? E a gente sempre tem que ficar ligado no que está na legislação do sistema financeiro. Mas vocês vão ver que não é difícil, tá? É bem tranquilo, assim. Os passos para se fazer uma perícia é a mesma coisa, você é indicado, né, ou pelas partes, ou pelo juiz, você pega os documentos, faz as diligências antes, né, depois pega os documentos, e daí começa a fazer os cálculos e apresenta o seu laudo, tá? Não tem muito segredo em fazer uma perícia desses passos. A única coisa é que a gente precisa sempre daí ter em mãos os documentos para fazer, né, aquela perícia. E quais seriam, então, os documentos, gente, que vocês acham que a gente precisaria para fazer uma perícia nessa área? Me digam aqui no chat. Pode chutar, não precisa... Contrato, o contrato de financiamento, né? Isso. O que mais? A renda, o extrato das parcelas lá no banco. Tem mais uma coisinha. Deixa eu só limpar aqui que tá me incomodando o negócio no meu olho, tá? Enquanto eu espero que vocês pensarem. Vou deixar vocês pensarem mais um pouquinho aí para ter mais uma ideia. Até agora, o que todo mundo falou tá certo. Não? Nenhuma ideia? Nada? Se é a primeira moradia, se encaixa no financiamento com relação à renda. Mas tem mais uma coisinha ainda. Modalidade de financiamento que vai estar lá no contrato, tem que estar, é obrigatório, gente, ter nos contratos de financiamento, independente se é FH ou não, a modalidade de financiamento, né, saque, price, Gauss, e a taxa de juros ano, tá? É obrigatório. Mas tem uma coisa que é muito importante para o perito, tá? Ele tem que pegar os comprovantes de pagamento. Tá? Ele precisa sempre disso para comprovar se realmente houve o pagamento, até onde que tá, como é que tá a situação, se há dívida, se não há, se tá em dia, tá? Então, assim, geralmente na perícia, quando acontece de vir pra gente, a gente já recebe quando o mutuário já não quer mais pagar, então ele ou tá depositando em juízo os valores, ou ele parou de pagar, tá? E daí a gente tem que contabilizar tudo isso nos nossos, não é contabilizar no sentido de débito e crédito, né? Mas colocar tudo isso no nosso laudo, tá? Então, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é pedir para a pessoa que tem o financiamento para ela mandar, né? Que daí o diligenciado, nesse caso, para ele mandar todos os comprovantes de pagamento. Ok? Até para saber se pagou em dia, se tinha juros, se não tem, para a gente entrar na onda lá, né, dos juros, se está dentro ou fora do Código de Defesa do Consumidor, porque aqui também entra da mesma forma. Ok?
Estou falando umas gírias, né? Então, a gente vai aprender aqui, né, na nossa sala de aula virtual, né, a tabela Price, que a gente já sabe, a SAC e a Gauss, tá? Com um estudo de caso, ok? Então, assim, se vocês veem no sistema financeiro de habitação, as regras não são tão diferentes, mas essas regras devem ser seguidas, né? Então, a perícia só existe nessa situação porque as regras não são cumpridas, ok? Uma coisa que eu quero falar para vocês é que eu não sei se vocês sabem, então vamos conversar aqui de novo no chat. Não sei se que vocês sabem em que ano que passou a existir a moeda real no Brasil, o real, né, os reais que a gente tem hoje, vocês sabem? Em que ano? Nem o presidente. Eu sei porque eu passei por essa época. Eu vi? 94. Assim, para mim parece que foi bem traumatizante, sabe? Por isso que eu me lembro muito bem, foi na época do Fernando Henrique Cardoso ainda, né? Então foi em 94 mesmo, tá, gente? Antes de 94, às vezes a cada um ano, a cada 2 anos, a gente tinha uma moeda diferente. 94, viu? Como sabe? Julho de 94, tá? E em que a gente passou, então, a partir dessa data, a ter o real no Brasil. Mas antes a gente tinha várias moedas, por que que elas mudavam o tempo inteiro? Porque a gente tinha inflação muito alta, nossa inflação não era muito controlada, então, para não ficar uma casa enorme de milhões, né, para te, depois, para comércio, para tudo é muito ruim, o governo ia lá e cortava 3 zeros, às vezes, né? Cortava 3 zeros e daí dizia, ó, agora a gente não tem mais o cruzeiro, agora é cruzeiro real, agora é cruzado novo. Tá? Então, o que a gente tem, que eu preciso explicar para vocês, o que a gente faz quando a gente pega um contrato, que geralmente é sistema financeiro de habitação, porque são contratos de longo prazo, não é verdade? Hoje a Caixa Econômica financia em até 480 meses, né? Então, isso dá bastante tempo, ok? Então, imagina 480 meses, então a gente ainda tem, fora que quando vai para a justiça, ainda leva anos lá na justiça até chegar na mão dos peritos, às vezes, porque não é rápido o processo, tá? Então a gente tem que saber fazer a conversão desses valores, desculpa, em moedas da época antes de 94. Então eu coloquei aqui uma tabela que não é muito bonitinha, mas é bem fácil de entender, tá? Então, eu botei aqui ela no PowerPoint mesmo, ok? E eu vou explicar para vocês como funciona. Depois, qualquer coisa, vocês vão tirar dúvidas também. Então, aqui, ó, a gente tem todas as moedas desde 1942, tá? Todas elas aqui. Quando mudou cada uma delas, ó, quanto tempo durou, certo? Então, o Cruzeiro 2 foi de 1970 até fevereiro de 86. E assim foi indo, tá? E aqui também a gente tem essas moedas, ó. E aqui em cima tem as siglas delas, tá? Então, vocês podem ver que algumas têm siglas iguais até, tá? Porque vai e volta, era uma bagunça mesmo, ok? Então, por exemplo, se a gente tiver um contrato que seja de 1986, julho de 86, a gente sabe que ele estava em cruzado na época. Mas eu quero converter ele em reais, professora. Como é que eu faço isso? Então, ó, se eu quero de cruzado, que é dessa data aqui, para reais, então eu vou na coluna do reais. Reais, 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 é a última coluna, não é verdade? Então, eu vou pegar o valor em cruzado lá da época, que deve ser bem grande, dividir, peraí, não tô achando meu mouse. Opa, achei. Dividir por 1.000 elevado a 3, elevado ao cubo, vezes 2,75. Dá certinho, gente, tá? É uma coisa de louco. Então, isso aqui é para vocês saberem como fazer uma conversão se ocorrer de vocês pegarem algum contrato, ou às vezes até outra situação, né, gente, na vida de vocês que possa ocorrer. E a gente tem aqui, então, essas conversões, tá? É uma tabela pronta que fica mais fácil da gente fazer a conversão. Por exemplo, de real para real, não tem o que mudar, porque o real é o real mesmo, não é verdade? De cruzeiro real para real, é dividir por 1.000 vezes 2,75, ok? Então, assim, é bem simples a situação se a gente for olhar aqui, tá? Então, olha só, por exemplo, a gente tem o quê? Ó, a gente queira fazer
Quanto vale 5 algumas coisas de bilhões e 500 no dia 13 de 1 de 86 em reais? A gente quer saber. Então, vamos lá. 13 de 1 de 86. 13 de 1 de 86 era aqui, ó, né? Tá aqui dentro. É o Cruzeiro 2. Se eu quero converter em reais, eu vou para a última. Eu tenho que dividir por 1.000 elevado a 4 vezes 2,75. Então, esse valor de lá de 5 trilhões, eu não sei o que lá, de Cruzeiros 2 equivale a 0,0018 centavos. Tá? Só isso, professora. É só isso, tá? Porque, gente, a gente tem que pensar que são reais na data de 86. Em cima desse valor, a gente tem o quê? Inflação. Porque olha só, de 86 até hoje, vocês acham que não foi, que teve inflação ou não teve? Sim, sempre tem inflação. Gente, estão perguntando aqui se travou o Meet. Não, né? Não, tá. Já vi aqui. É que a Stephanie tá dizendo que não tá conseguindo. Deixa eu só ajudar ela, tá? Deixa eu falar que deve ser a internet. Vou mandar ela entrar de novo. Tá, voltando aqui então, o que a gente tem? Esse valor em reais, lá em 86, além de ser convertido de cruzeiros para reais, ainda a gente precisa trazer a valores de hoje, ou seja, colocar a inflação ano a ano para a gente descobrir o valor de hoje, tá? Ah, professora, parece difícil, mas não é não, gente, tá? É bem simples e a gente vai ver agora por uma situação que a gente tem aqui. Então, a gente já vai ver tudo junto de uma vez só, né? Gente, esse último slide aqui vocês tiram, porque esse aqui eu vou falar para vocês das provas. Eu vou deixar aqui, eu deixei só para lembrar, tá? Mas eu vou falar para vocês do nossa prova. Mas só depois, né? Vamos primeiro falar de coisa boa. Então, vamos fazer de conta que a gente tem um contrato aqui que era de 6 milhões de cruzeiros. Depois a gente vai lá olhar, né, o cruzeiro, mas a gente sabe que 92, né? A taxa de juros era de 1,5 ao mês, tá? E a data do contrato foi feita em 1 de 1 de 92. O processo judicial foi dado entrada em 97 e o prazo do contrato foi de 6 meses. Eu reduzi esse contrato aqui, né, dessa perícia, para a gente não ficar trabalhando com 480 meses, ok? Geralmente é porque é uma situação que eu faço em sala de aula, né? Mas aqui a gente até poderia, mas vamos fazer um pequeno hoje para a gente ver. Então, o juiz perguntou assim: qual o total de juros de acordo com a amortização price atualizados pelo IPC? Ele pede também saque atualizados pelo IPC, o GAUS atualizado pelo IPC, e qual o valor em reais na data do contrato, porque aqui a gente tem só em cruzeiro, vocês estão vendo? E se houvesse carência de 2 meses, qual o total que deveria ser pago em saque, price e GAUS? Aí aqui eu peguei já para vocês qual era o IPC, porque IPC é o que? Inflação, na verdade. Qual era o IPC na data do contrato, nas datas de reajuste de cada um dos meses. A gente vai fazer reajuste mensal, porque em 92 era hiperinflação. Então, a gente tem que fazer mês a mês, tá bom? Então, vamos pegar isso daqui e colocar lá numa planilha Excel? Vamos abrir uma planilha Excel, então, tá? Eu vou pegar esses dados aqui, ó, eu vou copiar e vou colar lá numa planilha. Se vocês quiserem fazer isso também.
A hora que vocês tiverem terminado aí, só me avisar aqui, tá? Até agora eu só copiei e colei, ok? Feito. Ok. Meu, a minha olheira tá feia hoje. É que eu dormi mal, porque o Gabriel tá nascendo 2 dentinhos. Aí o negócio tá feio mesmo. Esperar mais um ok. Ok. Então vamos. Deu certo agora, Stephanie, então? Ai, que bom. Vamos lá, então. Então, eu vou pegar aqui nessa planilha Excel, eu deixei aqui os dados, certo? E eu vou abrir uma nova planilha para a gente calcular, tá? E a primeira, vamos ver aqui primeiro, ó, qual o total de juros de acordo com a amortização price atualizados pelo IPC. Então, ele quer saber price. Mas primeiro, gente, a gente tem que fazer o quê? Converter. Então, aqui, ó, eu vou escrever aqui, né? Eu dei 2 cliques, ok? Vou fazer assim, conversão para reais. Ok? E aqui eu vou botar dados do contrato. O conversão para reais está em branco, ok? E aqui eu vou colocar, então, a data do contrato, 1 de 1 de 92. Então, 1 de 1 de 1992, ok? E o valor do contrato? 6 milhões, né? Então, só que esses 6 milhões são de cruzeiros, né? Cruzeiros. Deixa eu, então, ir lá e pegar. Ó, até agora eu só fiz isso aqui, ok? Eu vou só pegar aqui o símbolo do cruzeiro. 92, cruzeiro. Cruzeiro é esse símbolo aqui, tá? Seis milhões de cruzeiros, ok? A primeira coisa, então, que a gente vai ter que fazer aqui é converter para reais. Lembrando que quando a gente converte para reais, ou seja, quando a gente usa essa tabela aqui, a gente não traz a valor de hoje. A única coisa que a gente faz é transformar a moeda na época, que era cruzeiro, para reais, a valores da época também, tá, gente? Não é trazer ainda a inflação, não é um valor para se comparar com o valor de hoje que a gente tem, ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai lá na tabela e descobrir como que a gente faz para converter cruzeiros em reais. Então, vamos lá na tabela. Então, aqui a tabela fala o quê? Cruzeiros, que é 92, é esse aqui. Para converter em reais, a gente tem que dividir por 1.000 elevado a 2 vezes 2,75. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou colocar lá, tá? Então, olha só. Eu vou botar aqui, dividir por 1.000. Opa, desculpa aí. Dividir por 1.000 elevado a 2 vezes 2,75. Eu vou botar o 2 aqui elevado, só para a gente saber. Ai, não é Word, né? É tão mais fácil no Word. Certo? Então, é essa fórmula aqui que a gente tem que usar, ok? Mas como é que a gente faz isso no Excel? Olha que bonitinho. A gente precisa converter esse valor aqui, não é verdade? Não vou parênteses aqui não, tá? Vou abrir depois. 6 milhões. Então, a gente tem que pegar esses 6 milhões e dividir por, abre parênteses, 1.000 elevado, não sei se todo mundo sabe, mas no Excel o elevado, ele é
o símbolo, né, da potência é o chapeuzinho, gente, ó. Estão vendo o chapeuzinho? O chapeuzinho quer dizer elevado. Então, ele está elevando 1000 a 2, certo? 1000 vezes 1000, né? Dava para fazer também. Mas vai que às vezes a gente tem mais, ok? Tudo isso vezes 2,75. Opa, esqueci, fiz aqui errado. Perdões. 2,75. Vou botar um pouquinho maior aqui para vocês verem. Veja se todo mundo chegou, conseguiu fazer essa fórmula. Todo mundo entendeu? Dá um grito aí. Todo mundo chegou a 16,50? Beleza. Aqui tá tranquilo, certo? Mas esse valor é em 1992. A gente precisa saber o valor hoje, né? Que a gente tá fazendo a perícia hoje. E hoje a gente tá em 2020, certo? Só que a gente vai converter, então, eu já peguei a inflação, tá? Da época de cada mês aqui, ó. A gente só tem 6 meses. Então, eu já peguei as inflações da época, certo? Pra gente trazer para cá. Então, eu vou pegar essa inflação aqui e vou colocar aqui, ó, do ladinho, essa informação. Um minuto. Não deu para fazer o que eu queria. Chato. Eu fiz besteira. Tá. E não deixa. Chato. Eu vou fazer diferente. Você queria colocar só o número? Vou fazer só um número aqui. É porque eu queria só copiar e colar, sabe? Mas aí deixa assim mesmo. Mas Eu vou. dá para clicar com o direito e colocar só a numeração. Mas aí eu vou pegar só o valor. Mas eu preciso do mês também, né? Também dá pra fazer. Então eu vou fazer o que a Evelyn falou, gente, ó. Copiar. Ok. Colar só o valor. A numeração. Isso, ó. Viram? Ok? Então, a gente vai converter esse valor, que é de janeiro de 92, certo? A gente vai trazer até, não é até 2020, não, a gente vai trazer até maio de 92, só até o final do contrato, ok? Então, o que que a gente tem que fazer? Ai, que difícil, olha só. Janeiro de 92, fevereiro de 92, né? Até maio, a gente precisa. E a gente sabe o que é. A inflação foi 1.156,20%. É isso mesmo, tá, gente? Essas inflações estão corretas, corretíssimas. Era assim o negócio na época. Tô digitando, mas dá para pegar e copiar também só o número lá de lá, tá? Deixa assim. Ok. Então, olha só. A gente tem um valor aqui em reais de 16,50. Esse valor, se a gente for botar na inflação, a inflação, a gente sempre faz o quê? A inflação é um sobre o outro, né? Não sei se vocês, eu já expliquei isso para vocês. A gente nunca pega, por exemplo, soma tudo isso e multiplica por esse valor. Não pode, é sempre um sobre o outro, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Igual, a gente vai pegar o 16,50 vezes esse aqui. Só que daí ele só vai me dar o quê? O aumento, ele não vai me dar mais aquele ali. Então, a fórmula tem que ser necessariamente mais esse, tá? 207,27.
Ou seja, esse 16,50 lá no início de janeiro de 92, no final de janeiro de 92, já valia 207,27. E era assim mesmo que funcionava a inflação. Olha só, vamos ver, voltar aqui na fórmula que eu sei que eu fiz bem rápido, né? Então, a gente pega o valor, ele, vezes esse percentual, a gente está fazendo o quê? Só o aumento. Mas a gente quer ele mais o aumento, quanto que ele está atualizado. Então, a gente tem que colocar mais ele mesmo. Ok? Alguma dúvida aqui? Me chama porque eu não estou vendo o chat agora, tá? Todo mundo chegou no 207,27, então. Aqui. Agora, é sempre assim, ó, sobre esse, a gente vai aplicar esse, porque a inflação, como eu disse, é um sobre o outro, né? Não tem nada de inflação. Podia copiar e colar, mas eu só estou fazendo para enfatizar. Mais aquele, ou seja, essa parte aqui me dá o aumento de 2.800 sobre os 207, mas eu quero ele mais o aumento dele. Então, mais o 69, ó. Aqui. Aí, aqui a gente só copia e cola até o último mês. Então, a gente tem atualizados a valores presentes o valor de 92.934,43, ou seja, no final do contrato valia 92.934,43. Deixa eu conferir minhas fórmulas. Sim. Alguém não conseguiu chegar nesse valor? Conseguiram, então, né? Tudo bem, gente. Assim, é muito importante vocês terem entendido o que a gente fez aqui agora. Que a primeira parte foi converter para reais, mas para reais da época do contrato. E a segunda parte, então, é trazer a valores de acordo com a data que a gente precisa. Né? Nesse caso, a gente precisava ao final do contrato. Tá? Se fosse até hoje, tinha que pegar a inflação mês a mês até hoje. Tudo bem? É que eu não fiz mês a mês até hoje mesmo, porque depois eu me lembrei, meu pai amado, né? A gente vai ficar só fazendo inflação aí, tá? Ok? Então, agora vamos lá para o quesito número 1. A gente fez essa primeira parte que é a conversão, tá feita. Agora ele pede para a gente fazer o quê? Para a gente fazer a price atualizados pelo IPC. O IPC é esse aqui. A gente atualizou pelo IPC? Ok. Como é que é? Atualização pelo IPC? Ok. Não ficou muito grande. IPC ok. A price tá ok. Quero que tá gravando isso ainda, gente. Pelo amor de Deus. Tá? A saque tá ok? Então, agora, vou fazer aqui, ó. Vou abrir e vou fazer uma price. Ok? E agora, eu vou deixar vocês fazerem a price aí. E eu vou fazer a minha aqui. Então, lembrando que o valor presente da nossa price, o que que é? 92.934,43. Daqui 10 minutinhos, eu vou tirar agora da apresentação, vou fazer, tá? E volto daqui 10 minutinhos para ver se vocês chegaram no mesmo valor que eu, porque vocês têm que saber fazer price agora, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Vocês não vão mais ver minha tela. Qualquer coisa é só perguntar, é só chamar aí.
Terminei. Quando vocês terminarem, me deem um ok aí, tá? Milena terminou? Gelise.
Maria Paula. Mais alguém? Já deu os 10 minutinhos. Vitor? Kathleen também. Então tá, vamos ver lá, qual que é a nossa pergunta mesmo? A nossa primeiro quesito é qual o total de juros de acordo com a amortização price. Então, ele quer saber total de juros. Veja se todo mundo chegou nesse valor aqui, então. Total de juros, eu só fiz a soma, né, da coluna juros. Veja se todo mundo chegou nesse valor. Qual o valor, prof? 4. Ah, tá. Desculpa aí, não tá aparecendo, né? Só um minuto, gente. Desculpa a falha. Erros de gravação, produção. Aqui, ó. 4.939,58. Sim, nem acredito que deu certo. E zerou a planilha de vocês? Não, porque zerar essas planilhas aqui é a mesma coisa que fechar balanço, né? Vamos falar a verdade. Uhul! Então, fera em price, então. Ok. Legal. Então, agora, vamos para o segundo quesito. Não precisa responder agora, né? Vamos para o segundo quesito, então. O segundo, ele quer saber de acordo com a saque. Olha que belezura. Então, eu vou pegar essa aqui e vou copiar uma nova aqui do ladinho, né? Para a gente aproveitar. Ok? Vou colocar aqui saque. Ok? E vamos alterar. Lembrando que a saque, o que é saque? Amortização constante. Então, a gente não precisa calcular a parcela fixa, né, pelo PMT. A gente calcula a amortização fixa. É só isso que muda, e daí com relação a juros e parcela, ok? Então, eu vou deixar vocês também fazerem sozinhos essa, ok? Vocês conseguem fazer essa? Também tem que zerar, tá? Já estão fazendo, né? Eu sei que vocês já estão fazendo. Então, tá. Então, eu vou tirar aqui a apresentação. Vamos meter bala. Daqui a pouco a gente se vê.
Agora fica mais rápido, hein? Eu já terminei o saque. É isso mesmo, agora fica mais rápido. Deu? Posso ir? Até aqui eu gosto de fazer pressão. Pelo jeito não posso, né? Vocês só não estão calma, prof, ali no chat, porque não dá para fazer isso. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Se vocês fecharam a saque aqui igual o meu, vejam só. Se deu o total de juros 487906. Se não, quais são as dúvidas que vocês têm aqui na saque? Fechou da Gelise? Só tá a Gelise aqui comigo, mais ninguém. Já sumiu. Tô botando a setinha para baixo aqui no chat. Fechou? Hoje vocês estão cansados, com preguiça de escrever. Fechou? Ok.
É isso aí, gente. Então, vocês já viram que a saque também é bem tranquilinha, na verdade? Tá aqui, ó. Então, se a gente fosse a pergunta, vamos lá ver. A pergunta é: qual a modalidade de amortização? Não tá aparecendo na tela. Deus amado. Agora vai aparecer. Meu Deus. Né? Ele também pede qual é o total de juros na saque, certo? Deixa eu fechar aqui. É isso, 487906? Alguém não conseguiu fechar esse valor? Pode pedir ajuda, gente. Todo mundo fechou, pelo jeito, né? Ok. Ô, Então, prof, oi. o meu fechou o valor de juros, mas não tá batendo o valor da parcela. Na saque, a parcela é sempre juros mais amortização. Então, aqui a parcela muda, tá? Ó, juros mais amortização. Ó. É diferente da price. Ai, porque eu tenho uma. Eu tava olhando a última linha, mas a minha última linha não é o mês 6, é total. Ah, tá. Eu Ah, logo tá. vi que tava muito diferente. Tá. Então, deu. Deu, aham. Ah, beleza. Então, agora vamos para o terceiro quesito, gente. O terceiro quesito, amortização Gauss. Então, agora, eu só deixei um negocinho ali que a gente vai usar depois, tá? A amortização Gauss, vamos falar sobre isso. Quando a gente está falando de Gauss, a gente está falando de um holandês bonitinho, que mentira que eu não sei se ele é bonitinho, certo? Que criou a modalidade de juros simples, tá, prof? Mas você sempre precisava criar, a gente já sabia. Não, mas é um juros simples diferente, tá? É uma modalidade de juros simples para financiamentos, em que ele dizia que ser mais justo para as pessoas. Então, nós temos alguns advogados, né, que pegam essa modalidade de juros simples feita pelo Gauss e dizem assim, ó, aqui já que é para ser o mais justo para as pessoas, porque é para a primeira moradia, eu solicito, senhor juiz, então, que a gente calcule pelo juros simples de acordo com o Gauss. Inclusive, o maior perito no Brasil, que é um curitibano, certo? O Zapata, Wilson Zapata, ele usa bastante aqui essa metodologia, tá? Lá em Curitiba, inclusive, alguns juízes aceitam. Isso depende de cada juiz, de cada região, mas vai que peçam para vocês, né? Porque para nós não interessa se o juiz aceita ou não. Calcular ou não, não é verdade? Então, a gente tem que saber calcular. O que o Gauss vem trazer? Ele vem trazer o que a gente falou lá na frente, que eu disse que eu ia deixar para depois, anatocismo. Então, essa palavra é uma palavra que perito tem que saber o que significa e tem que saber decor e salteado. Então, o prof vai cair na prova anatocismo? Vai. Alguma dúvida até aqui? Ok. O anatocismo, o que é? Anatocismo é a cobrança de juros sobre juros. O que é cobrança de juros sobre juros, gente? Alguém sabe me dizer? Juros compostos, claro. Então, quando a gente está falando de juros compostos na nossa linguagem, né, de matemáticos financeiros, de peritos, de contadores, o judiciário não chama de juros compostos, o judiciário chama de anatocismo. Olha que bonitinho que eles são, tá? Eles criaram essa situação de anatocismo. Então, se a gente for pensar, saque tem anatocismo, price tem anatocismo. Por quê? Porque todas duas cobram juros sobre juros, não é verdade? Mas quando a gente está falando de judiciário, geralmente, para calcular Gauss, né, que é juros simples, eles pedem a retirada do anatocismo. Ok? Então, geralmente é isso que vem para o senhor perito. O senhor perito calcule a retirada do anatocismo das parcelas do financiamento.
tá? E essa retirada do anatocismo é fazer pela metodologia de juros simples, conforme o querido Gauss aqui, ok? Então, Gauss, ele criou uma metodologia em que a gente tem que descobrir a parcela que não é pela HP, tá? E não é pelo Excel, assim, fórmula pronta. E essa metodologia, ele tem aqui, ó, eu salvei PMT, mas ele nem chamava de PMT, tá, gente? Ele falava parcela mesmo. Então, a gente tem essa daqui, essa figura aqui, que é como calcular a parcela de Gauss. Olha que bonitinho. Eu vou salvar essa fórmula aqui lá no chat para vocês, eu vou copiar e colar, tá? Para vocês não precisarem ter que digitar isso daqui, né? Então, eu vou colocar lá, ó. Então, essa daqui é a fórmula de Gauss, né? Ou seja, para juros simples, para cálculo da parcela, ok? Então, copiem aí do chat e colhem lá onde vocês quiserem, lá no exercício de vocês. E no Gauss, ele diz que o quê? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, o primeiro passo, é calcular o valor da parcela, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer no Gauss. Desculpa. E para calcular o valor da parcela, a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Deixa eu botar ela pretinho básico, certo? E a gente vai só substituir os valores agora. Na verdade, nada diferente disso. Então, eu quero saber com vocês se eu posso começar a fazer aqui, então. Eu aguardo um pouquinho, não tem problema. Volto. Só me dá um ok, então, tá? No áudio, por favor. Enquanto isso, eu vou colocando aqui, ó. Ah, pode falar. Então. Pronto. Eu vou colocar a taxa aqui, tá? O prazo. 6, né? Pra gente poder usar isso aqui na forma. Em meses. E o valor presente. Certo? Vou pegar tudo dali da outra. Ok? Botei essas informações aqui que a gente vai precisar para calcular aqui, então, a parcela nessa modalidade de amortização. Então, vamos lá. Olha só, no Excel aqui a gente tem colchetes, tem chaves, né? Mas essas coisas no Excel podem ser todas substituídas por parênteses, tá? O Excel não faz diferença entre colchetes e chaves, o importante é quem tá dentro e quem tá fora da matemática, tá? Então, eu vou botar um igual aqui. Então, aqui tem um colchetes, né? Não, uma chaves ou um colchetes. Se ela é chave ou colchete, gente? Esqueci. Alguém me ajuda, por favor? Ah, é uma chave, tá bom, obrigada, Gelise. Vou abrir parênteses, tá? Então, ele pede valor presente, nada de menos aqui, nada disso, tá? Porque não é HP, não é fórmula pronta no Excel. Então, a gente tem o valor presente aqui, não tem, ó? O 92. Aí, ele tá um vezes, então, eu vou botar um vezes aqui, ó. Ok? Abre parênteses. Opa, e aqui ele quer o I. Só que aqui a gente não pode usar 1,5%, a gente tem que usar a taxa nominal e não em percentual. Então, eu vou dar um stop aqui nessa fórmula, vou começar de novo depois, e vou fazer aqui, ó, é 0,015, na verdade, a taxa nominal. Todo mundo sabe, né, que é pegar esse aqui e dividir por 100. A gente tem a taxa nominal. Aqui a gente não pode usar o percentual, aqui a gente tem que usar taxa nominal, ok? Então, eu vou começar de novo. Abrir parênteses, valor presente, vezes
abre parênteses novamente, taxa. Então, taxa nominal, vezes prazo, N, né? 6. Fecha parênteses. Mais valor presente. Fecha parênteses. Dividido. Vou parar um pouquinho. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 550 quilômetros. Aí aqui tem colchetes e chaves. Então, 2 parênteses, ok? Daí ele tá falando I. Então, eu vou pegar o I. Vezes. Abre parênteses. N menos 1. Então, 6 menos 1. Fecha parênteses. Fecha parênteses de novo, não é? Aqui e aqui. Dividido por 2. Mais 1. Aí aqui tem um colchetes. Fecha parênteses. Vezes 6. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ah, tu me induziu eu? Então tá bom. Vamos fazer assim, vamos fazer de conta que tudo é parênteses, certo? Mas olha só, mas essa fórmula aqui, de acordo com os dados do contrato, está aqui, ó, tá? Eu fiz do jeito que tá ali. Se a gente fizer na mão, vai dar igualzinho também. Ok? Então, aqui a gente está calculando parcela pela fórmula de Gauss. Vamos ver quanto que deu? Tá errado, né? Só pode. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que que tá faltando aqui de... Só um pouquinho, deixa eu olhar lá o meu. Deu outro... Aqui. Vou botar aqui. E aqui. Prontinho. Agora deu certo. Só faltava isso mesmo. Prof, deu ruim aqui. Aham, só eu tô arrumando aqui, porque tava faltando um parênteses aqui no Excel, não tava funcionando sem aqueles parênteses, eu só tô conferindo. Tá? Desculpa aí, vai pra lá, vai pra cá. Deixa eu só fazer uma conferência aqui. É isso mesmo. 16, 272 e 86. Então, eu vou botar um F2 aqui, ó. O que que eu fiz de diferente desse aqui? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou botar aqui, ó. Aqui, ó, eu botei um parênteses aqui, depois do dividido, tá? E outro aqui no final, depois do N, ó. É essa coisa que eu mudei. Tá? Então, aqui, ó, quando a gente estava aqui, deixa eu fazer assim, F2, a gente estava assim, ó, sem esse parênteses aqui e sem esse daqui, tava assim, tá? Foi isso daí que eu pedi para vocês fazerem como é que tava antes aqui. Agora, o que eu fiz depois do dividido é como se eu tivesse a parte de cima, a parte de baixo, né? O numerador e o denominador, ele não estava entendendo isso. Então, eu botei aqui, ó, abri mais um parênteses do lado do dividido, e na última eu fechei um parênteses. Só isso que eu fiz de diferente, daí já fechou. Ali na K9, a professora digitou o valor ou puxou da planilha? Na onde? K9? É. Ah, eu puxei da planilha. Pois é, eu também puxei, mas o meu valor tá dando diferente. Vou conferir. Pode. Quanto que dá tá dando teu valor? Aqui, 15.497,20. Por causa das casas depois da vírgula.
Mas tá duro. Não, é porque aqui, ó, ele pega daqui da conversão, né? E aqui nessa Uhum. conversão, ele tá usando todas as casas depois da vírgula. Tu digitou esse valor na tua planilha? Não, eu puxei também. Também, como eu fiz aqui, daqui foi para cá e foi para cá. Aham. E veio para cá. Uhum. Não, então não devia. Dá uma olhadinha na fórmula de novo, então. Peraí, deixa eu botar ela mais fácil para te ver, assim. Aqui, geralmente, gente, é parênteses, tá? Alguém mais precisando de ajuda? Professora, Oi? o Excel não está aceitando ali depois do dividido 2 mais um. Não Ah, tá... tá, peraí. Não coloquei dividido. Deu 16, 27286? Aham, isso mesmo. Ah, tá. O meu não estava fechando, mas fechou agora. É, geralmente é só parênteses, tá, gente? Mais alguém que precisa ainda de ajuda? Deu certo, Evelyn? Não deu. Tá igualzinho o meu? Tá. Só o valor que não tá dando. E tá 92, 934, 46. 3. Uhum. Eu Não até devia. puxei direto lá da primeira já, da forma Sim, de fazer é. diferença. É, mas dá na mesma, né? Mas eu também, eu peguei todos do mesmo, mas eu posso até pegar daqui de novo, ó. Aham, e deu o mesmo valor. Então, depois, Será que não é porcentagem? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não coloquei como fórmula. Ai, tinha colocado fórmula, porcentagem. então é esse. Agora, gente, então, nesse caso, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma tabelinha igual essa daqui, tá? Só que ela muda um pouquinho. Então, eu vou copiar só a tabela daqui, ó, e vou colar aqui, certo? Para a gente poder fazer o Gauss aqui, bonitinho também, para anexar, não é verdade? Só que o Gauss, ele tem umas situações um pouquinho diferentes, umas colunas a mais aqui, ó. Então, eu vou incluir uma coluna aqui e uma aqui antes dos juros. Caramba. Ok? Ó. Isso aqui tudo eu só vou apagar, então, porque a gente não vai usar, certo? Ó, criem essa tabela, então, aí para vocês. Ok? Então, a gente tem o PMT. Quando vocês tiverem terminado, deem um ok, então, para a gente continuar.
E aí, ok? Tirei de lá já. Ok, né? Então, vamos lá. Aqui, gente, ó, eu vou colocar juros a cobrar, tá? Mas pode ser qualquer. A gente já vai entender o que é isso daqui. Deixa assim para ficar mais fácil. E aqui a gente vai escrever coeficiente de ponderação. O que é isso, professora? Que maluquice é essa? A gente já vai ver. Ai, não lembro mais. É assim mesmo. Ok? Então, aqui, ó, só coloquei essas duas situações aqui, tá? Aqui, gente, o que a gente coloca aqui? Geralmente, a gente coloca aqui nessa coluna, quando a gente está falando de Gauss, certo? Então, vou escrever bem bonitinho aqui, Gauss. Tá? O Gauss diz que a gente tem que calcular os juros conforme as parcelas que a gente ainda tem a vencer, tá? Então, aqui, teoricamente, no mês 1, a gente ainda tem 6 parcelas para pagar. Aqui a gente tem 5, 4 e assim vai. Aqui é só o inverso do número de parcelas, não é verdade? E aqui a gente ainda só tem um mês de juros para pagar, tá? Isso aqui a gente usa depois para fazer as nossas fórmulas. E ainda tem mais uma fórmula para a gente usar. O saldo devedor é a mesma coisa, no momento zero, a gente está com esse saldo aqui, não é verdade? De 92.434,43. No Gauss, a parcela é fixa, ó, lembra que a gente calculou a PMT por essa fórmula? Então, no Gauss, sempre vai ser esse valor de parcela aqui por mês, tá? Então, da 1 até a 6, a gente vai ter o valor de 16.272,86. Só vou fixar aqui e vou colar aqui para baixo, ó. Tudo bem até aqui? Ele diz que para a gente saber o que é juros e o que é amortização dentro de uma parcela, a gente precisa usar o tal do coeficiente de ponderação, tá? E o coeficiente de ponderação a gente descobre por meio dessa formulazinha aqui bonitinha. Então, eu vou pegar esse aqui e vou colar lá no chat para vocês também de novo, tá? Para vocês terem aí, ó. Tá aí, ó, a fórmula do coeficiente de ponderação. Copiem, colhem para vocês, tá? E eu vou fazer aqui o cálculo do coeficiente de ponderação. Então, eu vou botar ele aqui em cima. Para poder a gente conseguir ver ele. Então, essa aqui é a fórmula do coeficiente de ponderação. Ou seja, para a gente descobrir em cada parcela o que é juros dentro do 16, o que é juros e o que é a amortização. Para isso que existe essa fórmula. E ela também, ó, a gente vai ver aqui que é muito tranquilo, né? Então, o coeficiente de ponderação vai ser igual a. Então, aqui, vamos lá, abre 2 parênteses. Então, abre, ó, 1, 2. Aí, ele tá falando que é PMT. PMT tá aqui, não tá? Vezes N. A gente não tem o N aqui do ladinho? Tem, né? Ó, vezes N. Ok? Fecha parênteses. Parênteses, menos valor presente. Então, vou colocar menos, vou pegar o valor presente que tem aqui, vou colocar esse, ó. Aí, ele tá mandando fechar parênteses 2 vezes. Então, fechei, fechei. Dividido, abre parênteses, pela soma do número de parcelas. Oh my God. É só fazer aqui, ó. É um soma mesmo
do número de parcelas, ou seja, a gente vai somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. É a mesma coisa que se a gente botasse aqui, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, ok? 2, 2. Fechei 2 parênteses, estão vendo? Então, veja se vocês conseguem chegar nessa fórmula aqui, para a gente poder ver, então, qual que vai ser o coeficiente de ponderação. Só fui olhar se alguém tinha colocado alguma dúvida. Tá dizendo que tá faltando parênteses. É aqui que tá faltando. É. Aqui, ó. Vou colocar mais um, tá, gente? Aqui no começo. Depois eu arrumo ali em cima, então. Então, eu abri com 3 parênteses. Foi isso que eu mudei. Aqui, ó. Eu coloquei mais um parênteses, tá? Vejam se vocês conseguiram chegar nesse valor de 223,94. Isso ainda não quer dizer nada pra gente. Oi? Consegui. Conseguiu? Beleza. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Ele é fixo, tá? Então, a gente só vai trazer para cá o coeficiente de ponderação. Estão vendo? Então, só vou fixar ele. Opa. Ó, coloquei ele aqui, ó. Alguém precisa de ajuda, gente, até aqui? Dá um oi aí, porque eu não tô olhando lá o chat. Não? Ok. E daí, a partir desse coeficiente de ponderação, então, a gente pode calcular o que é juros e o que é amortização em cada parcela. Daí daqui fica muito fácil, porque olha só como é que calcula juros. Vai ser coeficiente de ponderação vezes juros a cobrar. Por isso que a gente criou aquela planilha ali, aquela coluna, desculpa, tá? Então, vai ser sempre isso para calcular juros aqui no Gauss. Então, olha só. Então, coeficiente de ponderação vezes juros a cobrar. Então, a gente tem aqui o total de juros deste mês. A planilha aqui é só copiar e colar, não é verdade? Porque a gente já tem tudo aqui bonitinho, cada mês vai diminuindo. E aqui também é igual price, então a amortização vai ser parcela menos juros. Tá? E saldo devedor também é igual price e saque. Saldo anterior menos a amortização. Tem que zerar. Ai, meu Deus, ai, ai, ai. Fechou! Que bonitinho, gente. Olha só. Josi, não cheguei no coeficiente lá Tá, de então, ponderação. Pode voltar. posso, claro, vou dar um F2 aqui. Confere a tua fórmula. O B9 é a parcela. K8 é o N, que é o prazo, né? Eu estava pegando errado a parcela, é isso? Ah, tá. Tá bom. Vou tentar agora aqui, obrigada. Tá, vejam aí se vocês chegaram. Tá bom. Aqui deu certo. Deu? Então, esse é o Gauss, gente, tá? Até eu sei que vocês têm gente fazendo ainda.
Eu só vou mesmo assim, ó. Ele está dizendo que o Gauss, ele diz que seria uma modalidade mais justa para sistema financeiro de habitação. Mas quem decide isso é o juiz, né? E nós, como peritos, só vamos calcular quando pedido, ok? E aqui, vamos ver qual que é o que o... Ele pede qual é o total de juros nesse tipo. Então, deixa eu só botar aqui Gauss, né? E aqui a gente precisa calcular o total dos juros, então. R$ 4.702,71. Isso aqui é um valor pequeno, claro, né? São só 6 meses. Mas vocês podem ver que ele já ficou menor, ó. 4.800 e na Price 4.900, né? Então, ele é menor mesmo. Mas não é juros simples que a gente faz, né? Na calculadora, tá? Mas ele, por essas fórmulas, diz que a gente não tá cobrando juros sobre juros. O matemático aqui. Ok. Deu, Gelise? Alguém mais não conseguiu também? Na verdade, acho que agora a Gelise vai conseguir. Só tem que ver se todo mundo conseguiu, né? Ô, prof, Oi. pode só diminuir um pouquinho a planilha para eu poder ver ali no cantinho as opções que eu anotei? Posso. Aqui? Isso. Anatocismo, no caso, é a cobrança de... Sobre juros. É juros compostos. Ah, tá. Então, aqui então a gente já tá no nosso horário, né, dessa nossa aula. E a gente ainda tem aqui o valor, o D e o E para responder, certo? Então, eu não sabia até onde que a gente ia até hoje nessa aula para a gente saber, para deixar uma atividade lá, tá? Como é estudo dirigido, eu sempre tenho que deixar atividades, ok? Como sou eu, também tenho que deixar, né? Então, eu vou colocar lá a atividade para ser entregue, tá? Não é essa disciplina, é outra. E essa atividade vai, o que que vocês vão ter que fazer? Porque vocês sabem que a gente só calculou, né, A, B e C. A gente não, o quê? A gente não respondeu no formato de quesito e a gente ainda não calculou nem D nem E. Vocês sabem fazer D e E, tá? Porque dele quer saber o valor de reais na data do contrato, em reais na data do contrato. Isso a gente já calculou aqui na conversão. E o E, ele quer que a gente pegue essas 3 modalidades que nós fizemos agora, e qual seria o valor a ser pago, então, ou seja, total das parcelas, se tivesse 2 meses de carência no contrato, ok? Então, se o contrato fosse com 2 meses de carência, quais seriam os valores totais pagos? Não de juros, aqui é total, né? Total das parcelas. Então, eu vou pedir como atividade, eu vou incluir a atividade lá que não tinha incluído ainda, né? Eu não preciso colocar nenhum anexo para essa atividade, porque isso aqui já está no material, né? Já está lá nos materiais, lá nos slides. Vocês vão responder essas 5 perguntas, ok? Até a semana que vem, daí. Alguma dúvida aqui? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, gente? Ou via fórum, o que vocês quiserem. Do jeito que vocês acharem melhor. Prof, aquela parte da carência, eu não lembro mais como é que... A carência é sempre assim, ó. Você vai pagar, você vai começar a amortizar a dívida só depois do prazo de carência, tá? Então, por exemplo, eu já te ajudo, tá, Stephanie? Por exemplo, assim, ó.
Se tem 2 meses de carência, que é o que pede ali, o primeiro e segundo mês a gente só paga juros, a gente não paga amortização. A gente só começa a pagar amortização a partir do terceiro mês. Ah, verdade. Só que daí, se são 6 parcelas, eu vou amortizar em 4, não em 6, ok? Tem que lembrar disso na hora. Que tem que zerar também, planilha. Oi. A pergunta da Milena ali, eu acho que é a mesma que a minha. Responder como quesito? Como é que a gente vai responder Isso, ali? responder em forma de quesito. Então, o que que eu quero que vocês coloquem lá? Eu quero que vocês coloquem um Word, eu não quero Excel nenhum. É uma boa pergunta essa. Em Word, a resposta dos quesitos A, B, C, D e E. Tá. Só as E eu não respostas. consegui... Ah, tá bom. Eu não consegui acompanhar ali contigo o valor dos juros nessa tabela ali. Para que Tá. usou o coeficiente ali? Já mostro ali, então. Pode deixar. Já vou mostrar. Então, quem tiver dúvida, pode ficar. Daí que eu já vou tirar a dúvida da Stephanie e da Gelise, se mais alguém tiver alguma dúvida. Gente, semana que vem eu só queria falar isso com vocês. Semana que vem, na terça-feira, é 21 de abril, que é Tiradentes, né? Feriado. No nosso plano, tá para ter aula, porque como é online, né? A gente pode ter aula. Eu acho mais fácil, porque agora quem tem que falar com vocês sobre as provas. Eu já falei que as provas vão ser online, né? Só que tá a data para eu fazer a prova no dia 24. Tá tudo em cima, assim, ó. Então, se eu for pensar aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu calendário, a gente tem a semana que vem para revisar para a prova. Não, dia 27 daí, né? Começa dia 24 as provas. Eu tenho que fazer a prova dia 27 para poder lançar as notas. A Letícia tinha saído, né, Letícia? Vamos ver se ela já entrou. Permitir. Então, o que eu pensei? Eu pensei da gente ter aula no dia 20, vai contar como uma aula, a gente tem que fazer 8 encontros de qualquer forma. Eu não sei se alguém vai viajar nessa situação que a gente tá? Mas, assim, eu tô fazendo as chamadas também pelos trabalhos que vocês estão dando. E depois vai estar tudo gravado, né? Aí eu faria um remember até aqui, de tudo que a gente fez, tá? No dia 20. E até já fazia um modelinho de como vai ser a prova pela internet. Então, esse remember é com questões e a gente vai corrigir as questões daí durante a aula mesmo. E a prova seria no dia 27 daí. Tá? Interessante até para a gente ver como faz mesmo o laudo, né? Isso, como responde uma prova no AVA, né? Isso. E assim, alguém tem algum problema muito sério de ter aula na próxima segunda, mesmo sendo feriado na terça? Porque é aula assim, né? Cada um Por na mim, sua, não, porque cada um na sua e todo mundo junto. todo mundo em casa, né? Aham. Em casa. Tá, então eu vou fazer isso. Porque como é um remember, né? Vocês podem olhar depois, se vocês quiserem, tá bom? Mas eu vou fazer um remember também, além de botar lá no Ava, eu vou fazer um jogo no Kahoot, mas a gente faz tudo aqui pelo computador, não precisa colocar aplicativo no celular, nada, tá? É bem rapidinho, assim, só para... Porque ele é bom para lembrar principalmente a parte conceitual de perícia, tá? Então tá, vamos combinar assim, eu vou fazer então um Kahoot pra gente, um Kahoot não, um Hangout Meet pra semana que vem, daí a gente faz a aula, né, daí vale já como uma aula, e daí depois na outra semana já é a V1, e daí semana que vem a gente já treina como vai ficar, tá? E vou esperar então para vocês mandarem até semana que vem, eu vou criar ali, que eu não criei ainda atividade para vocês responderem aqueles 5 quesitos, ok? Então, eu vou ficar aqui ainda para tirar dúvida de quem precisa, tá? E quem não precisa mais, beijo. Vejo vocês até quarta. Vamos lá, então. Quem me perguntou primeiro aqui, deixa eu ver. Maria. Não, a Maria saiu. Maria Paula saiu.
Alguém disse para ela perguntar para mim, daí depois isso lá no WhatsApp ou no e-mail, tá? Porque daí aqui é outra disciplina, beleza? Vamos lá. Stephanie, não conseguiu PMT, Stephanie? Eu vou voltar lá então. Opa, não é isso. PMT no Gauss, né? Tá aqui, ó. Vou botar maior, tá? Ó, Stephanie. Veja se não é os teus parênteses, porque pode ser parênteses, tá? Geralmente o problema é parênteses. Tu confere aí, vê se tá igual o meu. Se não, se tá ou não tá, tu me avisa. Pra gente tentar descobrir qual que é o problema. E a Gelise só me confirma, Gelise. Tu quer saber aqui, né? Como é que calcula essa coluna? É isso? Oi, é isso mesmo, Júlio. Tá, Essa coluna de juros, onde é que entrou esse coeficiente de ponderação? tá. O coeficiente eu calculei aqui, no 223. E até aqui tu chegou, 223? Cheguei, daí para frente eu não consegui acompanhar mais. Tá. E daí, então, os juros sempre vai ser calculado o quê? É coeficiente de ponderação vezes juros a cobrar. Sempre, então, aqui nesse 1.300, eu fiz 6 vezes esse 223,94. Eu só não vou botar a fórmula ali, porque eu tô aqui deixando para a Stephanie olhar, tá? Beleza. Vê se tu consegue. Aí depois eu já mostro os outros. 4.702 ali. Deixa eu ver. Isso, 119. Cheguei, aham. Tu conseguiu? E daí Fechou. a amortização vai ser parcela menos juros. Sim, aham. Ah, daí para frente eu. Ah, daí tu Eu conseguiu. consigo. Ah, então deu certo, né? Aham. Chegou nesses juros aqui. Isso. Então tá, deu certinho. 4.702, isso mesmo, aham. Isso, aham, e 71. Tá bom. Obrigada, Júlio. De nada. Stephanie, conseguiu? Ai, que bom, então. E daí eu vou, já que tu parou na parcela, tu quer que eu fale mais alguma coisa da planilha ali também para frente? Só me diz aqui para eu olhar aqui, daí qualquer coisa eu boto lá. Ah, é. É sempre parênteses. Nosso problema. Precisa de mais alguma coisa ali na planilha, Stephanie, para eu colocar lá para ti? Tá, o que tu quer que eu explique para ti lá? Posso voltar no coeficiente de ponderação. Tu quer que eu faça F2, né? Não foi a Maria Paula que me perguntou, foi a Milena, né? Milena tá aqui ainda, né? Milena, se tu esperar, eu respondo no final, pode ser? Vamos lá, então, Maria Paula, não, Stephanie. Stephanie, olha aqui, o coeficiente de ponderação, tá aqui a fórmula, ó. Confere, vê se a tua aí tá fechando. Porque pode ser parênteses também.
Tá bom, Milena, pode deixar que depois eu já te explico. Tá dando, Stephanie? Vou botar ali só pra ti. Eu sei que tô tirando aqui, mas no momento que vocês escrevem, eu fico esperando que nem uma tancinha lá do outro lado. Só me diz aí se não tá dando, como é que tá. Só pra eu saber. Tá, vou botar lá então. Vamos lá. Conseguiu? Beleza. E o resto deu certo? A Milena ajudou? E o resto deu tudo certo, Stephanie, daí? Tá, beleza. Alguém tem mais alguma dúvida com relação a essa disciplina? A aula de hoje? Ok, então. Vamos lá para a resposta para Milena, então. Milena. Tô com dúvida da aniversário. Se está de rebalança aqueles exercícios e aqui não foi possível realizar todas as letras das questões. Não, não é para fazer balanço DRE ainda, tá? A gente não consegue ainda realizar todos eles mesmo, tá? Não, era para fazer do 1 até o 5. Mas aí não é para fazer balanço DRE, não. Prof, eu tive uma outra dúvida também em relação aos dados do exercício, que, tipo, ficou meio ridículo, assim, alguns números, sabe? Eu não sei se tá certo, isso, se eu fiz certo. Eu não posso perguntar agora ou eu deixo para quarta? Pode ser também. Pode perguntar. É que, assim, ó, ali, o capital subscrito que ele tem, por exemplo, no 1, é de 56 mil. E lá no exercício diz que tem 1 milhão de unidades. Então, cada cota vale 0,05.
Aí, Pode, não sei, eu achei que pode podia estar ser. errado. Não, pode acontecer, porque a gente não está falando de mercado, né? A gente está falando de patrimônio, né? Entendi. Tá certo. Então, 1 milhão de ações a 56 mil é esse valor mais ou menos ali, né? Isso mesmo. Ah, tá. É que daí também na 4, questão 4, ele diz que ele emitiu 10 mil títulos, daí só deu R$ 500. Tipo, eu fiquei. Achei É, tão bem pouco. pouquinho, né? Aham. É assim mesmo. Ah, então tá. Acho que era isso, então. Tá. Beleza. Qualquer coisa é só perguntar também. Então tá. Mais alguma dúvida, então, gente? Não? Então tá, eu vou parar de gravar aqui. Já podia ter parado, né? Tchau, gente. Beijo. Eu vou colocar lá, então, o exercício e a gravação dessa aula, tá bom?